Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, continuar aqui com a nossa programação, ou melhor dizendo, né, começar a programação da semana, essa semana que vai ser bem interessante aí pra gente, né? Mas enfim, isso não importa. O que importa é, né, que nós vamos conversar aqui com a Jandira Martim, né? Ela que é da aldeia Jaguará. E vamos conversar um pouquinho aí sobre uma luta bastante importante, né? Para aqueles que querem aí mudança da nossa sociedade, que é a luta indígena, a luta aí da população originária aqui do nosso país, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Com ela, né? Então, sem muita demora, Jandira, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, sou Jandira Maiara, né? Nasci em Guarani, Paramirim, sou moradora da terra indígena Jaraguá, né? E sou liderança, sou professora, né? Maravilha, então. Então, Jandira, primeira pergunta, né? Conta um pouquinho aí do histórico aí da aldeia Jaguará. Então, a terra indígena Jaraguá é localizada aqui na capital de São Paulo, né? Uma das aldeias da capital, é a menor terra indígena que existe, né? E estamos aqui na luta, né, para demarcação, para preservação, né, da mata, do rio, dos animais, né, porque nós temos nascente, né, temos animais, a gente cuida de abelhas nativas, né, e a gente está lutando para que esse bioma, a fauna, a flora seja preservado, né, o pedacinho que temos aqui, né, na capital de São Paulo. Maravilha, né? Falando em estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é meio hostil, né? Digamos assim, com o meio ambiente, né? Qual que é a importância aí de vocês de cuidar do meio ambiente? Qual que é a relação, né, que vocês têm com a natureza? A natureza a gente chama, nem natureza, porque a nossa mãe é onde ela traz o nosso alimento, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, onde ela cuida, né, para a gente viver e sobreviver. A gente precisa ter esse cuidado, a gente tem que ter o respeito, né? Infelizmente, é muito triste, né, ter prédios, é, ter aterros de rios, né? Hoje a gente tem um rio, dois rios bonitos que antigamente meu avô, minha avó, né, nadavam, estavam que é o rio Tietê, hoje em dia o rio Tietê está poluído, o Rio Pinheiros também, então muito impactante mesmo essa, essa cidade que vem se aproximando, né, da mata, dos territórios indígenas. Então a gente não quer terra para a gente construir, mas sim para a gente cuidar e preservar, né? Porque sem terra, sem floresta, sem animais, sem rio, a gente não tem vida, né? Então, a gente luta pela vida, né? Então, com a destruição, a gente está destruindo a nossa vida. Sim. E Jandira, você falou dessa aproximação, né, da cidade, né, em relação aí a terra que são de vocês, né? Qual que é a relação que vocês têm, né, com né, setores aí da cidade, setores aí da classe dominante que querem expandir cada vez mais, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um grande problema, né, que cada vez mais, né, o Estado, né, a classe dominante brasileira ataca, né, a população indígena querendo expulsar das suas terras, né? Como que
essa relação aí para vocês aí da aldeia Jaguará? Olha, para a gente é muito difícil, assim, né? Porque como tem muito empreendimento de prédios, né, muito loteamento de terra aqui próximo, né? E dentro da área, né, de, de tudo, né, da demarcação daqui da terra indígena de Araguaia, então tem muita invasão de não indígena, construindo casas, loteando, né, casa, terra, né, que não é deles. E eles estão desmatando tudo. E é muito triste de ver a cidade se aproximando da natureza aqui, da mata, né, se aproximando da gente. Hoje a gente sofre uma discriminação, a gente sofre preconceito, falando que nós aqui da Indígena de Araguá estamos acostumados com a cidade, estamos acostumados com o modo do não indígena, sendo que isso não é verdade. Infelizmente, a gente, né, temos esse impacto, mas a gente ainda mantém a nossa cultura, ainda a gente mantém a nossa tradição, a gente mantém a nossa língua, né? Então isso é forte para a gente. Infelizmente, temos esse impacto da cidade com rodovias, ferrovias, né? Aqui onde eu estou morando, na minha casa, aqui, eu moro bem do lado da rodovia dos Bandeirantes, a qual, infelizmente, né, a gente teve uma perca de um jovem indígena nessa rodovia, que foi atropelado pelo carro. Hoje está sendo o sepultamento dele, né, de um jovem que foi atropelado na rodovia dos Bandeirantes, a qual, né, a gente sofre com isso, né, com esse impacto, né, que tira a vida dos nossos jovens, né. Além disso, a gente sofre também com, com a violência do não indígena, com a discriminação do não indígena. E olha aqui, olha na aldeia e fala assim, nossa, aqui não é aldeia, aqui é uma favela e não é favela. Porque a gente não tem moradia adequada, infelizmente, mas a gente mantém a nossa cultura, como eu falei, a gente mantém a nossa tradição, a nossa língua, a nossa espiritualidade, né? A nossa cerimônia, né? E a gente sofre também com a insegurança. A gente sofre ameaças, né? Das pessoas que têm interesse ao nosso território. E fazer essa parte da terra indígena de Araguá em, como se fosse um local assim de turismo, sabe? Para trazer turistas, assim, mas é, não usar a cultura indígena em favor, mas sim fazer, como a gente tem a rodovia do Bandeirantes, eles acham que assim, fazendo um posto, né, um posto de gasolina grande, como temos ali o Grau, outros postos de grande próximos às rodovias, né, isso que eles querem, né, fazer aqui um lugar assim, de cidade mesmo, e vai destruir o pedacinho de mata, pedacinhos do bioma que temos aqui na capital. Então a gente luta, a gente briga para que isso não venha acontecer, né? Que eles não tenham essa destruição, né? Essa parte que a gente tem hoje da floresta, dos animais, né? Infelizmente a gente sofre muito com isso, né? E o pior que acontece com a gente é a violência. É, como eu falei, as ameaças, a gente sofre com ameaças. Hoje, os nossos jovens, eles têm medo de sair assim, né? Porque, infelizmente, a gente é mal visto, né? Na sociedade. Porque a gente é um povo que a gente luta. Mas a gente não luta assim de, vamos bater, vamos matar. A gente luta espiritualmente. A nossa luta é espiritualmente. A nossa luta é com rezo, é com canto, né? Essa é a nossa luta, a nossa forma de lutar. Infelizmente, né, o que aconteceu no dia 30 de maio, né,
aqui na rodovia do Bandeirante, a qual a gente teve o nosso ato espiritual, a qual a gente ia fazer a nossa caminhada rezando, né, pedindo, né, para os espíritos ancestrais, né, o nosso Criador, né, a proteção, e que não venha ser aprovada, para que não seja aprovada, né, a PL 490, não o marco temporal, e a gente foi atacado brutalmente, né, pelo choque, né, tacaram bomba de choque, né. Por favor, desliga rapidinho aqui. Não, tudo bem, pode, pode, É pode que a fazer. galinha entrou aqui na minha casa, ela ia começar a gritar aqui. E É ela normal. foi muito cruel, né? Começou a jogar bomba de gás, começou a tacar bomba de borracha, né? O helicóptero, né, voando, né, na copa das árvores, derrubando galhos secos das árvores, da copa das árvores. Um galho caiu em cima da minha cabeça, não caiu assim em cima mesmo, passou raspando na minha cabeça. Um galho enorme, eu senti assim, né, passando. Né? Então, isso foi tudo o que a gente sofreu. Né? Além da ameaça do não indígena, que a gente sofreu, né, que a gente sofre a discriminação, o preconceito, a gente sofreu isso da polícia militar. Infelizmente, a gente sofreu. Né? A polícia militar, que é para nos dar nossa segurança, nesse dia, ele fez a gente ter trauma, né? Entrar dentro da nossa comunidade, né? Assim, sem mandato, como se estivesse entrando na casa dele, né? Ou como se fosse estivesse entrando na casa de algum bandido. Aqui a gente não é criminoso. A gente não tem criminoso aqui, né? A gente quer fazer o melhor para nossa comunidade, né? A gente quer a melhoria. Então, a criança hoje tem trauma de ouvir o helicóptero passando, ou até mesmo os drones que vêm fazer um estudo, né? Vem fazer um estudo, vem filmar, né? Aqui a área. A criança que vê, ela já começa a chorar, entrar em pânico, porque foi muito triste a situação que a gente passou. Foi muito triste, foi muito uma cena assim, de terror, né? Vamos dizer assim. E isso ficou, né, na memória, vai ficar, né, para sempre na mente dos jovens, né? Eu fico preocupada com isso, né? E, infelizmente, né, essa rodovia dos Bandeirantes tirou mais uma vida de mais um jovem da nossa comunidade, né? Então a gente precisa, né, ter algo assim para que a gente venha ter como que eu posso falar, não digo recompensa, né? Tem uma palavra que a gente pode usar. Então, a gente precisa ter uma resposta, né? Do Ministério da Justiça, da Segurança, né? Em relação a isso também. Normal, normal. Aqui aparece também, de vez em quando, uns cachorros latinos, tem duas aqui, né? Tem uma Shih Tzu que é bem escandalosa, mas tudo bem. Tem bastante cachorro também. Mas tá mais importante que a galinha tá com saúde. É, Mas enfim, Jandira, em relação à questão da rodovia dos Bandeirantes, né, que é uma rodovia que liga, se eu não me engano, né, Campinas a São Paulo, e é uma São rodovia Paulo. bastante perigosa, né? Sim. Vocês conversaram com o poder público em relação a isso, né? E o que o poder público fala para vocês em relação a essa questão? Então, a gente tem essa conversa com o Ministério
da segurança, eu acho. Eu não sei qual que é o. Acho que é da Justiça. É, a gente. Ministério não, Secretaria da Justiça aqui do Estado de São Paulo. Então a gente tem esse diálogo, a gente está brigando, mas assim, é muito devagar, é muito lento. E como eu falei, né? A gente tem um promotor, né? E ele fala assim que ele é muito racista, o tal de Matheus Baral, né? Ele é muito racista, preconceituoso com a gente. Ele alega que aqui os indígenas de Jaraguá, eles já são indígenas urbanos. Que já está acostumado com esse impacto. E não é. A gente não tem costume com esse impacto. Infelizmente, a cidade foi se aproximando do nosso território, a cidade foi destruindo, né, a natureza, a cidade foi destruindo os rios, a cidade foi destruindo os animais. Né? Então a gente tá brigando na justiça, né, para que isso não aconteça, né? E a gente precisa ter a nossa segurança, né, da demarcação, da homologação do território. A gente precisa, para que a gente não venha mais sofrer esse tipo de. Estamos aqui com um problema. Espero que se resolva rapidamente. Jandira, tá na Problema. escuta? Pronto, voltou. E que a gente não venha mais sofrer esse tipo de violência, desse tipo de impacto, e que a gente não venha sofrer mais, né, em relação à demarcação do território. Né, que o não indígena vem querer lotear nossa terra e vem nos ameaçar de morte, né? Vem ameaçar nossos jovens e nossas crianças. Opa, acho que deu uma pequena caída aqui na nossa entrevista, né? Já já aqui a Jandira volta, né? Então antes da Jandira voltar, que já voltou então vamos continuar. Jandira, pode continuar falando. Pode continuar falando. Tá baixo de novo agora. Ixi. Tá, vamos tentar fazer assim. Como eu tava falando, né? A gente não vem, a gente precisa que essa demarcação de terra da terra indígena de Araguá venha a ser reconhecida pelo Estado e venha a ser reconhecida pelo governo brasileiro, né? E que a gente venha garantir essa demarcação de terra da terra indígena de Araguá, para que a gente não venha mais sofrer essas discriminações, essas violências, as ameaças e as agressões que nós sofremos, né, do não indígena que tem interesse, né, no território, né, porque é um lugar que tem nascente, tem mata, né, então a gente precisa preservar e não destruir, e eu tenho certeza que essas pessoas interessadas nessas áreas, elas não estão com intenção de preservar, elas não estão com intenção de cuidar, né? Mas sim de destruir e usar a benefício próprio, né? A usar para desmatar, a usar para aterrar o rio, né? E tirar os animais do seu espaço. Né? Hoje a gente vê que tem bastante animais aqui, né, extinto, né, em extinção aqui na terra indígena de Araguá, né, aqui no Pico, no Parque Estadual, né, então a gente briga, a gente quer que saia essa demarcação de terra, né, a gente quer que saia essa homologação, esse reconhecimento do governo estadual, governo federal, né,
Perfeito, ô Jandira. Perfeito não, né? Que perfeito não está. E Jandira, é a questão do marco temporal, né? Como que está sendo travada essa luta? Pode repetir. O marco temporal, a que pé que está essa luta do marco temporal? Então, como teve o pedido de visto, né? Era para ser em maio, né? Acho que a votação, e aí teve um ministro lá que pediu visto, não sei para quê, mas enfim, pediu. E aí ele adiou para 30 dias, né? 90 dias. Então, está previsto agora para final de agosto, começo de setembro, né? A volta, né, da votação do marco temporal. E isso para a gente, assim, é bom que saia logo essa votação, mas a gente também fica preocupado, né, se caso for aprovado, o quanto de território, o quanto de, como eu falei, de natureza, de mata, de animais, rios que vão ser destruídos através desse marco temporal, né? Porque a gente não está brigando, os índios brigam para ter a terra, ter posse da terra. Não, a gente não quer ter posse da terra nenhuma. A gente não quer ser dono de terra nenhuma. A gente quer cuidar, a gente quer ter espaço para a gente colher, para a gente plantar, para a gente cultivar e para a gente viver e sobreviver, né? Eu tenho, assim, eu sempre falo assim que a floresta que nós temos, né, hoje o bioma, né, a Mata Atlântica que temos, né, ela é um pulmão. Isso é real, né, é um pulmão. E esse espaço aqui, esse pedaço de bioma que temos aqui no estado de São Paulo, aqui na capital, aqui na terra indígena de Araguá, ela é como se fosse aquele pulmão de uma pessoa que tem problema respiratório e tem aquela mancha que o pulmão está todo manchado, né? E tem uma manchinha, um pedacinho ali funcionando, né? Não sei se alguém já viu, né? Um raio-x de pulmão ruim e tem uma manchinha ali, um pedacinho ali que funciona ainda, que faz a pessoa respirar. Então eu falo que esse pedaço que faz funcionar o pulmão é esse pedaço que temos aqui na terra indígena de Araguá, né? É esse ar que a gente tem ainda para respirar nessas árvores, né? Infelizmente, que está, né, em risco, e tem em risco de ser destruído, né? Pela ganância e pelo interesse dessas pessoas que eu falei que não quer cuidar, mas sim matar a natureza, né? Matar a nossa mãe terra. Tá, E aí, Jandira. Desculpa. se caso for aprovado o marco temporal, muitas terras indígenas vai sofrer esse tipo de destruição. Muitos povos indígenas vai ser mortos, vai ter esse genocídio, vai ter. Sendo que sem a aprovação a gente já tem muitos grileiros, muitos garimpeiros que matam. O que aconteceu no Yanomami já é uma coisa que já é o que, né? Sem a votação do marco temporal já aconteceu aquilo. Imagina sendo aprovado. Vai ser pior. Porque a gente não vai recuar, a gente não vai deixar de lutar. E aí vai ter isso, vai ter muito genocídio dos povos indígenas. E Jandira, como que você viu essa questão dos Yanomis, né? Que foi uma verdadeira, não diria tragédia, mas assim um genocídio mesmo, né? Que ocorreu. Pode repetir? Como a gente está aqui com um pequeno problema, como que você viu a questão aí dos Yanomamis, né, que surgiu aí no começo desse ano, né, com toda essa tragédia
tragédia não, né? Todo esse crime social que foi cometido contra eles. Então, o que aconteceu, né, foi um descaso, né? Eu sei que já tem mais de 10 anos, né, pelo que colocaram, assim, mas só que piorou nesses 4 anos que a gente, né, teve um governo aí racista, né, um governo que a gente teve, assim, que ele deixou claro, né, nas palavras, que ele não ia demarcar, que ele deixou nítido que ele é contra, né, povos indígenas, né, foi o nosso maior inimigo que a gente teve, que a gente tem, né, as pessoas que apoiam, que né, é inimigo nosso, porque, né, a favor de uma pessoa que prospera o ódio, né, a violência, né, então eles também acabam sendo conivente a isso, né, a essas coisas que acontecem. Então, só foi piorando, né, esse descaso com os povos Yanomami, né. Foi muito triste, né, muito triste de ver muitas crianças desnutridas, crianças, né, mortas, né, jovens, mulheres, anciões, né, os mais velhos, né, ali naquela situação. Então é muito triste, né? E é o que acontece, né? É o que vai acontecer, né? Caso esse marco temporal venha a ser aprovado, né? E, e vai ser assim, tudo que a gente hoje tem, né, esse impacto ambiental, né, essa questão do aquecimento global, a questão de terremoto, a questão de enchentes, alagamento, né? Quando eu fico vendo assim, assim todo o começo de ano, né, tem sempre deslizamento de terra ou alagamento em alguns pontos, né? Isso é tudo obra da mão do homem mesmo, que vai destruindo, vai devastando uma hora a natureza vem cobrar. E quem paga é as pessoas que tá ali, né? Não quem fez, não quem construiu, mas sim quem está ali, né? Vivendo naquela situação, né? Infelizmente é o que acontece. E ali, né, os garimpos, né, fazendo aquilo com tirando a matéria da terra ali, fazendo aqueles tirando as madeiras, né, destruindo hoje tudo, né? Então é muito, é muito triste de ver, né? E é isso que o não indígena faz, sempre fez, já desde o descobrimento, né? Descobrimento não, que dizem ser descobrimento, que não foi, né? Desde a invasão, ele já veio com essa intenção de destruir. Sim. E Jandira, você falou aí do preconceito, né, que existe em relação à população indígena. Não entendi. Você falou aí do preconceito que existe em relação à população indígena, né? Inclusive da fala lamentável aí que o juiz, né, se não me engano, disse. Gostaria que você falasse um pouco desse preconceito, né? De muita gente que acha que o indígena tem que se adaptar à cidade. Então, ele teve essa fala aí, ele tem, né, essa visão, né, e é uma visão, assim, que muito compram, né, muitas pessoas não indígenas compram nessa visão. Aqui, na terra indígena de Araguá, existem pessoas que moram perto, próximo, né, pessoas que acreditam que não tem, quer dizer, nunca. Assim, eu não sei se é ignorância deles, não sei o que é, assim, mas fala assim, nossa, porque assim,
a visão das pessoas que não têm, eu não sei como que eu posso dizer assim, para muitos, né, o índio, né, como é falado, que hoje a gente não fala índio, fala indígena, né, é aquele que mora na floresta, que anda pelado, que caça, e não é. Infelizmente, esse padrão a gente não tem mais. Não tem isso, não existe isso, né? Tem ainda território indígena isolado, tem, mas nós, né, não só da nossa etnia aqui, do povo Guarani, mas outros povos, né? Tem indígena que mora na cidade porque foi tirado do território, teve que sair dos seus territórios, né? Então, isso é muito. Essa fala que ele teve, assim, descriminalizando a gente, né? E é muito ruim, porque muitas pessoas acabam comprando isso, né? Acaba vendo da mesma forma, sem vir aqui, sem entender, sem procurar entender se realmente é aquilo, né? Eu proponho, assim, quem tiver esse pensamento de que o indígena daqui do Jaraguá ou de alguma outra região tem esse pensamento de o índio não presta, o índio é vagabundo, venha aqui, venha no território, conhecer, entender como que é. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês procurar entender como que é a vida dos povos indígenas no seu território, vocês vão saber o que a gente realmente sofre, porque eu estou falando, mas viver isso é só a gente que mora aqui a gente sabe. E quem é apoiador, quem está com a gente na luta, que não indígena, o não indígena que está com a gente na luta, também sente tudo que a gente sente, tudo que a gente sofre, sente tudo que as nossas crianças passam, que as crianças sentem, né? Então, assim, procura um território indígena para conhecer. E mais, aqui, principalmente a terra indígena Jaraguá, né, a qual é bem próxima da cidade, que sofre muito com esse impacto, né, da sociedade não indígena, né, com essa discriminação que a gente tem, com abandono de animais também, né, de cachorro, gato, né, sempre passa carro, né, ali na pista, ali na avenida, na rua Comendador aqui perto da aldeia, né? E abandona o animal, né? O cachorro, o gato, às vezes cadelas assim que deu cria, né? Tá com filhote, né? Eles abandonam e aí isso também piora, né? A visão da gente, assim, muitas pessoas falam assim, ali não tem índio, tem mais cachorro, tem mais animal. Mas assim, é porque a gente cuida, né? A gente não vai deixar um animal morrer atropelado. A gente não vai fechar a porta de um cachorro que está com fome, ou que está na chuva, está no frio. A gente vai cuidar. A gente vai cuidar. Porque a gente não é assim. A gente, como eu falei, a gente luta pela vida. Não importa de quem seja a vida, mas a gente está lutando por ela, né? E a gente cuida, a gente não destrói. Vocês acabam fazendo o que né, como você falou, o não indígena não faz, né, que é cuidar dos animais. Muitos não cuidam, né? Quando não, assim, pegam um animal para cuidar, mas quando tá velho ou quando tá doente, eles querem desfazer dele, né? E aí sempre abandona aqui na aldeia aqui, e aí a gente cuida, né? A gente não vai largar, não vai deixar morrer. Entendi. Então, a última pergunta, né, Jandira? A gente tá aqui com uns pequenos problemas, né? Você falou aí da mais normal acontece, né? Que aqui a gente faz tudo aí na base do esforço. E ô Jandira, você falou aí de ameaças, né?
do que você puder falar, né? Da onde vêm essas ameaças aí contra a aldeia? Então, a gente sofre ameaças. Hoje temos uma liderança muito importante para a gente, que ele não pode estar, ele não fica no território, né? Ele tem que estar fora, porque ele é o principal, né, o alvo, né? Porque ele fala mesmo, ele denuncia mesmo tudo que está acontecendo no território, né? E hoje ele sofre, né, ele teve que se afastar por conta dessas ameaças de pessoas, né, que vêm aqui, diz ser como que fala, de organização criminosa, né? Então eles vêm aqui, vieram, né, ameaçar, né? E aí ele, né, teve que se afastar e não, essas pessoas não satisfeitas com isso vieram também, né, aqui na aldeia e ameaçou, né, vir aqui pra, né, e a gente fica muito preocupado com isso, né? Além das ameaças que a gente sofre, né, de pessoas interessadas em partes do território ou em algum, né, no território, a gente sofre ameaças de organizações criminosas também, né? A gente sofre ameaças de polícias militares, né? De miliciano, vou falar assim, né? Porque não é polícia, né? É miliciano, né? Que faz trabalho fora daquilo que tem que ser feito, né? Então, a gente infelizmente sofre ameaças desse tipo de pessoas aqui, né? Muitos jovens nossos foi barrado, foi agredido pela polícia. É só do fato de morar na terra indígena de Araguá, só do fato de ser indígena, né? Então a gente tem essa preocupação, a gente sofre essas ameaças das pessoas ao redor da gente, de moradores próximos também, né? A gente tem esse medo, assim, né, das pessoas moradoras próximas daqui, né? E a gente sofre muito esse tipo de ameaças, de agressão, de violência e discriminação aqui. Entendi. Então, muito bem, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Jandira pela participação, né? Apesar da entrevista ter ficado um pouco mais curta, né, do que, né, deveria, a entrevista deveria ser, né? Mas eu achei que deu para tratar aí de vários temas, né, em relação à aldeia, em relação à luta indígena. E quero aqui agradecer a Jandira, né, e também falar que o Mesa de Debates lamenta a perca aí do jovem, né, que faleceu aí na rodovia Bandeirantes. E passo a bola aí para a Jandira fazer as considerações finais. Eu quero agradecer, né, a esse convite, né, que você me fez de estar aqui para falar um pouco sobre isso, né? Infelizmente, né, a gente teve essa perca, né? Mas também o que não, assim, é triste, mas também foi para mostrar o quanto essa rodovia ela é ruim para a gente aqui no território, né? O quanto é perigoso, o quanto ela é perigosa, né? E, e assim, né, a gente tem a gente precisa ter é, essa segurança no nosso território. A gente precisa ter, né, é, esse, a gente precisa viver aqui, né, e sem medo, sem desconfiança, assim, sem medo mesmo, né, que hoje a gente vive com muito medo, né, apesar de tudo que acontece, sim, né, a gente tem esse receio, né, de um dia eu ir no mercado, na padaria e não voltar mais, e de repente encontrarem o meu corpo por aí, né, porque a gente sofre esse tipo de violência, esse tipo de ameaças, né, então
Eu quero agradecer aqui essa oportunidade de poder falar, de expressar o meu sentimento, de expressar o que a gente sente aqui, o que a gente sofre aqui na terra indígena Jaraguá. E eu quero agradecer muito vocês. E é isso. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Jandira, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. Também segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E quem contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação começa, mas por hoje é só. Muito obrigado a todos e até mais. Fui!